Olá, pessoas. Espero que todos e todas estejam bem, na tranquilidade. E uma colega comentando um vídeo que eu fiz curto, né, um short sobre ter assistido ao filme do anime Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer e fiz uma comparação com o filme Pantera Negra e falei de questões sociais, da minha vivência, da minha experiência de leitura e de pessoas que estão ao meu redor fazendo essa crítica com essas obras. E ela disse que o assunto pedia um vídeo maior, pedia uma abordagem mais longa, com mais detalhes. E é uma colega que, inclusive, não é só aqui das redes sociais digitais, mas também é das redes presenciais. Eu estive com ela na trincheira, na luta estudantil, né? Na estatuinte da Universidade do Estado da Bahia. Foi muito importante, todos e todas que estiveram nessa luta. Então, estou aqui nesse momento para fazer esse vídeo um pouco mais longo e também estou com a proposta comigo mesmo, né, e com vocês que me acompanham para estar fazendo vídeos sobre outras obras também, né, dentro do aspecto da sociologia, das ciências sociais, e não dentro do aspecto da arte em si, de alguns significantes e significados que já fogem do meu conhecimento. Né? Claro que eu não conheço sobre tudo, eu posso falar daquilo que me perpassa, né? Tanto em conhecimento acadêmico, tanto no conhecimento da vivência, que se unem, que precisam se unir. Então, antes de iniciar, quero convidar todos e todas a se inscreverem no canal. O último vídeo que eu lancei teve muito mais curtida do que pessoas inscritas, então o algoritmo precisa entender que esse conteúdo é relevante para chegar a outras pessoas, então convido a se inscreverem no canal, a curtirem, a comentarem, como essa colega comentou, né, nos vídeos anteriores, né, para que a gente possa estar trocando essa ideia, me mandar o conteúdo de vocês para que eu também possa estar construindo o meu conhecimento, não só através da universidade, da minha vivência, das relações presenciais, mas também das relações da produção nas mídias digitais, como eu faço e muitas outras pessoas fazem. Então vamos trocar esses conteúdos e nos incentivar, nos divulgar, né, que é muito importante. Então, vamos dialogar. Bom, contextualizando um pouco sobre o Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, ele veio de um mangá, que é uma revista em quadrinhos japonesa, e que foi transformado em um anime, que teve duas ou três temporadas, nem lembro. Né? Eu assisti já desde o início, e teve um filme, e agora teve o segundo filme, terão mais dois filmes para fechar, né, tudo o que foi contado no mangá. Né? Então, isso é a produção que nós vamos dialogar nesse momento. E ele fala sobre o protagonista Tanjiro Kamado, que teve sua família exterminada pelos Onis. Né? Ele tinha vários irmãos e irmãs e sua mãe. O pai já tinha falecido e ele perde toda a sua família, menos uma de suas irmãs, que fica no estado semi-Oni. Oni são demônios, né? Pessoas que são transformadas em demônios ou vampiros, né? A gente pode ter uma leitura diversificada desse ser. Claro que Onis, porque é uma cultura japonesa, é algo que vem do Japão, mas a gente costuma analisar algo de acordo com o que a gente conhece. Então se aproxima muito com algumas coisas do vampirismo que a gente conhece. Né? E então a gente faz essas analogias que é impossível a gente receber algo de outra cultura que a gente desconhece sem fazer determinadas analogias. Então pode ser demônios, onis, né? Ou demônios, vampiros, zumbis, a gente pode analisar de formas diversas que não muda na perspectiva de entender o filme, ou o anime no caso, nem o mangá. E, e ele se junta a um grupo de caçadores desses Onis. Esses caçadores têm hierarquia, os mais fortes são os Hashiras, que não chegam a ser 10,
Os Onis também são divididos em hierarquia, que tem os mais fortes são os luas superiores, que são 6, e tem o líder dos Onis, que é quem iniciou a criação desses Onis, que é o Muzan, né? E também tem o líder dos caçadores de Oni, que ele não caça. É algo bem japonês, inclusive, essa questão de uma família que tem uma maldição. E então esse líder é o líder de uma família que tem por obrigação perseguir esse Oni, por questão que esse Muzan, né, exterminar esse Muzan, porque Muzan é da linhagem deles, então por ser da linhagem eles recebem essa maldição de ter que caçar o Muzan, mas ele não luta, ele só é como uma liderança daqueles caçadores. E ele tem uma doença, foi amaldiçoado com a doença, que todos dessa família morrem jovem, a não ser que eles consigam exterminar o Muzan. Aí eles conseguem exterminar essa doença que é hereditária também. Então, para vocês terem uma ideia só do que é o anime, podem falar um anime de espadinha, de luta de espadinha. Eu não gosto porque é muito derramamento de sangue, é morte. Ah, eu não gosto porque é coisa de criança. Não, ele traz uma crítica social muito importante. É claro que tem os significados da própria cultura japonesa, como eu já trouxe até na minha introdução, mas a gente analisa com o que conhecemos e dá para termos muito afeto positivo e negativo da obra. E obras, elas fogem do seu autor, né? Eu faço uma obra, mas a obra vai ter o afeto positivo e negativo em outra pessoa, talvez que eu nem imaginasse, mas o que eu escrevi tem uma interpretação para aquela pessoa e aquela pessoa tem aquele afeto, né? Então, primeiro ponto que eu acho muito importante, o que me fez me apaixonar por Demon Slayer e ser um dos animes que eu mais gosto, né? Que eu mais tenho carinho de todos que eu já assisti, que é esses Onis, eles não são a maldade encarnada. Claro, esse Muzan, que é o líder de todos que eu citei, talvez no fim ele seja humanizado. Quem lê o mangá pode pontuar isso, que ele tem uma humanização no fim, não sei. Mas até o momento ele é o único que tem essa representação de mal encarnado, que dá para se entender, né? Pois se tratando de uma série que se trata de mocinho e bandido, precisa ter esse mal, né? Mas muitas vezes até esse mal maior recebe uma contextualização. Não sei se vai acontecer com o Muzan, se essa contextualização vai fazer a gente não justificar, mas explicar, né? Tem uma contextualização, claro, para ele ser quem ele é, mas essa contextualização até o momento faz a gente o ver como uma maldade encarnada, como uma pessoa ruim por essência, né? Diferente dos outros Onis, que não se mostram ruins por essência, mas sim pessoas que passaram por traumas em sua vida que levaram eles a se transformarem em Oni. Como é que acontece essa transformação em Oni? A pessoa que passou por muito sofrimento, ela recebe a visita de um Oni. Esse Oni ou pode matar a pessoa, se alimentar, eles se alimentam do sangue e da carne das pessoas, ou eles podem simplesmente dar seu próprio sangue às pessoas para que essas pessoas se tornem Oni. Se a pessoa sobreviver a beber o sangue do Oni, ela consegue se transformar em um Oni, né? Essa pessoa, geralmente, ela aceita se transformar em Oni, beber o sangue do Oni, porque ela tem raiva, ela quer se vingar, ela tem a mágoa de algo, né? Não vou trazer spoiler aqui do filme, podem ficar tranquilos, não vou estragar a experiência de ninguém, mas eu acredito que eu posso trazer alguns spoilers do anime, né, que também não vai afetar quem queira assistir a partir desse momento, né? Mas quando a gente fala da Lua número 6, né, que era inclusive dois irmãos, apesar de um dos irmãos ser considerado a Lua, mas os dois irmãos lutam junto, então pode-se dizer que os dois irmãos, um homem e uma mulher, são as Luas Superiores 6. E esses irmãos, lá no Japão, tem essa cultura das acompanhantes da noite, né?
vocês sabem do que se trata, as geishas, né? As mulheres e lá tem um local que eles chamam, no anime aí já, né? Não sei se no Japão realmente tem, mas no anime tem um local que é o centro de entretenimento, um negócio desse, é um local de casas noturnas, onde essas pessoas estão lá para serem acompanhantes, né, de pessoas, né? Se é que vocês entendem. Então, ela era desde jovem muito bonita, era pobre, então a pobreza a levou a esse local do entretenimento. Porém, acontecem situações onde ela passa por uma violência e é assassinada, né? Seu irmão, que era considerado um menino muito feio, ele acabou, mas ele era feio, mas ele era muito forte, então ele agia como um guarda-costa dela, um cafetão, né? Então, propriamente na palavra, apesar que ele não era bem um cafetão, porque ele não era a pessoa que fazia intermédio e pegava o resultado do produto, então realmente não era um cafetão, vou até retirar isso. É, ele era a pessoa que fazia a segurança mesmo, porque se alguém tentasse, um exemplo, não pagar ou tentasse agredir lá por qualquer motivo, ele fazia essa proteção. Ele retalhava quem agrediu, ele retalhava quem não aceitava pagar, né? Então, ele era o cobrador, ele tinha essa parte do cafetão de cobrar, mas não a parte de fazer o intermédio. Ele não fazia aí esse intermédio. E a partir disso que ela foi queimada viva por uma situação com uma pessoa importante do local, ela ainda viva, ele consegue apagar o fogo, né? Mas ela já está à beira da morte, não ia conseguir sobreviver. E ele também acaba criando diversas violências, né? Matou muitas pessoas com raiva pelo que fizeram com ela. Ele mata a pessoa a pessoa que foi responsável, a pessoa importante, né? Pela situação e também a cafetina que permitiu também toda a situação. E, e a partir disso eles recebem a visita do Oni e se transformam em Oni. Ou seja, eles não eram mal encarnados. Tem toda uma história de pobreza, de humilhação pela beleza ou pela feiura, né? De você ser levado a determinada prática pela necessidade econômica, não por desejo próprio, de você ser menosprezado pela sua condição econômica e pela sua condição que você chegou devido à condição econômica, né? E aí, inclusive, mesmo antes de se tornar Oni, você cometer violências para se defender. E isso é muito importante para a nossa atualidade, porque é uma crítica que eu venho fazendo bastante, e aí eu vou trazer alguns teóricos, lógico, mas sem transformar o vídeo em uma aula acadêmica, né? Não pretendo fazer isso, cheio de teoria, cheio de. Mas vou ter que trazer alguns. Quando Fanon, na sua obra Condenados da Terra, ele tem um capítulo A Violência, e ele faz a crítica justamente à forma que a gente pensa a violência. Também, antes disso, ele tem no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, um capítulo que é O Negro e a Linguagem, onde ele fala, inclusive, que a gente pensa como a gente fala. E isso vem muito também da sociologia do conhecimento, que fala que o Karl Marheine, né, o nome é alemão e é bem difícil de falar, mas ele já trazia já essa percepção da sociologia do conhecimento, que a gente pensa como a gente fala. Ele é anterior ao Fanon, né? Vocês podem procurar esses autores se desejarem. E, e se a gente pensa como a gente fala, nós negros mesmos, mas não só nós negros, nós população subalternizada em geral, e aí eu falo de todos racializados, falo da, das classes sociais subalternizadas, né? Falo dos gêneros subalternizados, tudo que não é o que é considerado humano, que é o homem branco, cis, heteronormativo, tudo isso que a gente já conhece, tudo que não é isso é subalternizado.
Então, muitas vezes a gente romantiza a resistência, a gente fala o tempo todo que a gente precisa resistir, que vamos resistir, resistir para existir, vamos sim, mas eu penso que nossos antepassados, nossos ancestrais resistiram para que a gente pudesse reagir. E nós não estamos reagindo. Está nos faltando a reação, né? Precisamos reagir. Vamos reagir, meu povo. Precisamos, necessitamos dessa reação. E Fanon justamente faz essa crítica, por isso que Fanon ele fala da violência direcionada, que não é porque eu estou com raiva que eu vou cair no banditismo, né? No banditismo no sentido de, um exemplo, pegar um celular de uma pessoa que é tão trabalhadora quanto eu, que sofre tanto quanto eu, né? Então não é isso que é a violência dita em Fanon. O que Fanon fala da violência é grupos subalternizados que se juntam e falam ao opressor: olha, a gente não aceita mais ser subalternizado. E o opressor vai usar da violência, porque aquele que fala a linguagem da violência só entende a violência. Então o opressor ele não vai entender: vocês entenderam a verdade, então não vou mais lhe oprimir, não. Israel faz isso. Quando todo mundo está reconhecendo a Palestina, o que Israel está fazendo? Mais bomba, porque Israel só entende a linguagem da violência. Israel não vai parar porque eles são violentos. E está dando certo para eles. Eles estão cada vez mais ganhando territórios que são palestinos porque eles estão bombardeando, eles estão usando da violência. E é isso que Fanon fala. Uma violência direcionada, sabendo quem são nossos inimigos, é o que nos liberta. Porque quando eles recebem algo, a mesma proporção, aí eles falam: olha, preciso fazer alguma coisa para não sair de pior. Então vou negociar. Então, eles só negociam e só aceitam a libertação dos oprimidos a partir de uma reação na mesma proporção da violência deles. Então, a gente criminaliza quando o povo palestino reage, né, chamado de terrorista, não só o povo palestino, mas o povo de todo o Oeste Asiático, que a gente chama erroneamente de Oriente Médio. E mais uma vez, não vou usar o termo Oriente, porque o Said já faz essa crítica, que assim como a divisão brancos e não brancos é para colocar melhores e piores, os brancos são os melhores e os não brancos, né, que pode ser indígena, negros, asiáticos, são piores. E essa ideia de Oriente no mesmo sentido. O Ocidente é a civilização e o Oriente é a barbárie. Por isso que eles defendem que Israel precisa massacrar a Palestina, porque Israel representa o Ocidente, o que é a civilização, e a Palestina representa o Oriente, o que não é a barbárie. Então eles defendem esse, esse crime que está acontecendo no Oeste Asiático. Então eu vou chamar de Oeste Asiático, né, essa região, e vou chamar Ásia como um todo e não Oriente. Então, o que acontece é, nós chamamos de terrorista os grupos que surgem para se defender na mesma proporção da agressão. Claro que tem grupos que também são a favor dos grupos dominantes, que vai usar também de artifícios violentos, né? Então a gente vai ver, e aí trazendo para o aspecto político de direita à esquerda, vamos ver grupos que podemos chamar de esquerda, no viés brasileiro, de observação brasileira, sendo taxados como terroristas, e grupos de direitas, da extrema direita, porque a direita nunca é taxada como terrorista, Israel mesmo, inclusive Israel sendo um grupo de extrema direita, porque são pessoas que defendem um grupo superior, uma etnia superior, uma limpeza étnica. Então eles são sim de extrema direita, porém não são classificados como terroristas. Porque eles não são terroristas, porque eles estão do lado da chamada cultura ocidental, que é a cultura do centro da Europa e dos Estados Unidos da América. Muitas vezes a Rússia é a Europa, mas a Rússia não é considerada da cultura ocidental, porque a Rússia ela teve uma entrada, ela tem um território vasto na Ásia e ela teve sua cultura também moldada bastante através dos povos mongóis, que inclusive aqui no Brasil se tornou até xingamento para ver o preconceito que a gente nem entende. Os mongóis eram um povo
e a gente colocou pessoas PCDs com esse nome de forma pejorativa, tanto pejorativa para os PCDs quanto pejorativa para a etnia mongol, né? A gente também tem várias coisas nesse sentido na nossa linguagem, né? Nossa linguagem é repleta, é construída no preconceito, é mais uma vez entrando em Fanon, a gente e em Kalma Heine. A gente pensa como a gente fala. E se a gente fala repleto de preconceito, a gente pensa com esses preconceitos. A gente constrói nessa realidade com esses preconceitos. Então, perceba como a ideia de reagir é criminalizada e o anime faz você pensar sobre isso, né? Será que o Gyutaro, se não me engano, é o nome de um dos irmãos, quando ele se vingou matando a pessoa importante que cometeu o crime com sua irmã, a cafetina do local que permitiu, as pessoas que participaram, ele estava realmente errado em fazer isso? Ele tinha que aceitar o que fizeram e procurar ser um ser humano melhor, viver uma outra vida, porque foi assim que Deus quis, né? Deus que quer realmente isso, porque se Deus permite que pessoas sofram diversas violências, e a gente pode falar diversas, não vou falar aqui para o, o vídeo não perder mais alcance do que já perde, né? Eu não, os conteúdos que eu falo não tem quase alcance nenhum, mas não vou falar aqui mais diversas violências. Será que é Deus que quer? Porque se Deus quer isso, é um Deus perverso, é um ser perverso. Eu não acredito em um Deus que quer a perversidade, em um Deus que quer a maldade, em um Deus que quer a crueldade. Eu não acredito. Eu acredito que. Eu acredito sim, eu sou um religioso, como eu sempre falo, sou candomblessista, né? Porém, eu não creio que tudo acontece só porque Deus permite, né? Deus não criou o capitalismo. Quer dizer, tudo acontece porque ele permite, vou reformular. Tudo acontece porque ele permite, mas nem tudo é porque ele quer, né? Uma coisa é você permitir, outra coisa é você querer que aconteça. E aí tem coisas que eu não vou entender o porquê. Aí só realmente quem está no plano espiritual, quem que vai saber o porquê de tudo isso. Mas não foi Deus que criou o capitalismo, não foi Deus que criou a guerra, não foi Deus que criou grupos étnicos, né? A ideia de grupos étnicos serem superior a outros. Não foi Deus que criou nada disso. Ele permitiu, mas não foi ele que criou. Quem criou fomos nós humanos, foram nossa civilização, nossa forma de pensar. Então, se fomos nós que criamos tudo isso, então, se ele tinha que aceitar o que aconteceu, aceitar de forma passiva e pacífica, é uma crítica a ser feita. Eu acredito que não. Por isso que eu defendo sim a reação e a reação na mesma proporção da violência que é imposta. Defendo isso para as populações que são oprimidas, para os grupos oprimidos, para as sociedades oprimidas. Então, subalternizados de todo mundo, univos. Então, o anime traz essa perspectiva de pensamento e a gente pensa, inclusive, de forma subjetiva sobre o outro. A gente para de julgar o outro como maldade essencial, maldade por essência. Ele tem a essência de ser ruim, ele nasceu para ser ruim, ele nasceu para ser perverso, ele nasceu com a maldade nele. Não. Ele passou por coisas nesse mundo que o transformou no monstro que ele se transformou. Por isso que muitas vezes se fala, e é verdade, não são monstros que fazem maldades. O ser humano faz a maldade. Aquele que fez a maldade não é um monstro, é um ser humano. Mas se a gente pegar a perspectiva da ideia monstro em uma transformação, então a gente pode dizer sim que é um monstro, mas que é um monstro ser humano. Né? Um monstro que a comunidade humana criou. Não existe nada no mundo que pelo menos não na atualidade, pode ter sido muitos e muitos séculos atrás, mas na atualidade a gente não inventa nada.
A gente não inventa nenhum tipo de violência. A violência está aí na sociedade, ela reproduz para e a gente ou a reproduz igual ou a reproduz em formas diferentes. Como eu falei, a violência não é algo que está sendo inventada pelos grupos agora. A violência é algo que vem de antes. E os opressores usam dessa violência de uma forma e os oprimidos precisam usar dessa violência de uma outra forma, né? Então, a necessidade de utilização dos mecanismos que lhe é dado, né? Então, a violência ela é algo que está na sociedade, que é reproduzida pela sociedade, é ensinada pela sociedade, né? Então, é importante a gente discutir sobre isso, né? Inclusive na perspectiva de como a gente entende as palavras e como a gente passa as palavras. Inclusive, só por falar em violência, muita gente já vai repudiar. Nossa, ele é violento, nossa, ele está defendendo a violência. Se for violência no sentido pejorativo que a gente aprende, no sentido não didático, não com significados insignificantes, você está entendendo o que eu estou falando totalmente diferente. Ou seja, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou defendendo a violência com o seu termo pejorativo. Eu estou falando da violência como mecanismos, né? A violência ela é carregada de mecanismos e essa violência ela pode ser usada por diversas questões. Ela pode ser usada para subalternizar alguém, ela pode ser usada para libertar alguém. A violência não liberta ninguém no termo pejorativo que você utiliza. Se você for para o dicionário, se você for entender além do dicionário, porque muitas vezes o dicionário também é colonial, o dicionário também, muitas vezes é dado significados e significantes do opressor ou de um senso comum, e a gente precisa perceber como aquela palavra influencia na realidade. É algo totalmente diferente. Quando eu falo violência, eu não estou falando a violência do dicionário especificamente. Eu estou falando da violência que existe na realidade e que ela é fechada em uma palavra, em um significante. Porque o significado é o que ela representa em ação em sociedade. O significante é o que o dicionário está dizendo. E aí? Você consegue entender essa diferença e praticar essa diferença? Porque é preciso ter a praxis. Porque quando você simplesmente teoriza sobre algo, você tem uma noção. Quando você pratica algo sem teorizar, você tem outra noção. E quando você tem a praxis, que é teorizar e praticar, você tem outra noção. Então você tem essa capacidade de ter a noção dessa representação que é a violência, saindo do senso comum, saindo da romantização, da criminalização. E quando eu falo romantização também em outro sentido, no sentido de tornar algo, né? Porque quando você romantiza, nem sempre você está transformando em algo bom. Transformar em algo ruim, também sem crítica, também é romantizar. É pegar algo como preto no branco, que não é. Então é isso que é apaixonante em Demon Slayer, né? Ele traz essa perspectiva filosófica, né? Como eu já falei, algumas coisas talvez eu não alcance porque é da cultura japonesa, talvez quem entende mais da cultura japonesa possa fazer um apanhado que até eu olho e não perceba como importante para a nossa realidade, mas para a nossa realidade tem muitas percepções que a gente pode ter que nos ajuda bastante, né? E o que nos leva, o anime tem muito essa perspectiva do que nos leva a fazer algo ou a negar algo, dos nossos gostos construídos, né? Mostra mesmo no anime o Gyutaro, ele tem muita inveja do Uzui, né, que é um Hashira, e aí mais uma vez é uma cultura que não é a nossa cultura. Esse Uzui ele tem 3 esposas, né? E esse Gyutaro ele tem inveja justamente por ele sempre ter sofrido preconceito por ser feio, né? Então perceba a questão da inveja. Aí você fala uma besteira dessa, uma pessoa vai se tornar mal por causa disso. Imagine você ser rejeitado, você ser um adolescente com hormônio à flor da pele
e você simplesmente é rejeitado, ninguém te quer, enquanto tem um ali que é considerado a beleza padrão e consegue ter diversas pretendentes, diversos relacionamentos, diversos pretendentes também, porque isso não vale só por homem, vale para mulher também. A pessoa consegue ter uma vida de ser desejado e desejada, de escolher por jeitos, de escolher por aparência, de escolher por localidade, sendo que o outro não tem nem direito a ter algo, mesmo sem escolha. Então, isso influencia sim em quem nos tornamos. Ah, por causa disso a pessoa vai roubar, vai matar? Depende. Quantas pessoas entram no crime porque vai conseguir ser visto por outras pessoas, não só pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo, se a pessoa gostar, mas até pela comunidade de outra forma. Porque quando você. E aí eu vou trazer experiência própria. Uma coisa é você subir aonde você mora com uma roupa suja de óleo. Eu já trabalhei como auxiliar de mecânico. E a forma que você é visto. Ninguém vai falar nada com você. Só que ele conhece mesmo. Oi, oi, como é que tá? Pá, aquela boa vizinhança. Mas ninguém vai lhe ter como uma pessoa importante. Você é só uma pessoa comum. Já quando a pessoa que bota dinheiro nas festas, paga cerveja para várias pessoas, né? Tem uma relação financeira muito boa porque ele é do crime, as pessoas querem tocar na mão, as pessoas querem abraçar, as pessoas. E aí, como é que você tá? Até se faz de amigo próximo, né? Então, um jovem quer ser respeitado, ele quer ser alguém. Então, a aparência você pode ler como besteira, mas influencia sim nas relações sociais com o outro, nas relações sociais que a gente tem conosco mesmo e com toda uma comunidade que nos cerca, que vai afetar a gente, vai afetar as pessoas próximas e vai afetar as pessoas distantes também, né? Então, trazendo mais uma vez, trazendo o exemplo das comunidades nos países africanos. Se a gente parar para pensar, por que hoje ainda se tem tanta rivalidade entre grupos étnicos em África? Porque o significado significante das etnias trazida pelos opressores continua sendo forte na região. Por mais que surgiu grupos de luta, grupos de independência, continua essa mesma significação de etnia que tem que ser superior e etnia que tem que ser inferior. Se você é de uma etnia diferente, você tem que dominar o local para que aquela outra etnia não lhe domine. Não se tem uma perspectiva de comunidade, de igualdade, rompendo até com essa ideia de território de Estado-nação. Porque eu, como um brasileiro, me sinto melhor do que um venezuelano, como a gente viu já acontecer aqui, trazendo outro exemplo da realidade. O venezuelano e eu, a gente tem culturas diferentes, tem aprendizagem diferente, mas também a gente tem muitas coisas parecidas, tem a divisão de classe parecida, tem a divisão de gênero parecida, tem as lutas, né, que cada um trava, que são muito diferentes, mas também algumas lutas que são muito iguais. Então, por que, um exemplo, eu tenho que me sentir mais próximo que um milionário brasileiro que me subalterniza do que me sentir mais próximo de um subalternizado venezuelano? E a gente faz guerra entre a gente, entre subalternizado, eu subalternizado vou matar o outro subalternizado, amando de cá do, do opressor brasileiro e amando de lá do opressor venezuelano. Ou seja, a gente tem mais em comum entre fronteiras ou ou entre classes, né? A gente tem mais objetivos em comum. Então é algo que deve ser pensado e você olhar um anime assim, ele leva a pensar tudo isso. É claro que para você pensar tudo isso assistindo um anime, você tem que ter conhecimentos prévios, né? E a leitura de Fanon, de Cabral, de Samora Machel me trouxe essa perspectiva. E a partir disso, eu vou
adentrar mais na questão do, do filme Pantera Negra. Lembrando que eu pretendo falar de outras obras, seja livro, acho que eu não vou falar assim não. Mas como eu não quero falar com a galera acadêmica, né? Eu quero falar mais com a população, assim, a galera que passa no YouTube para escutar coisas sobre a sociedade. Então, vou falar mais de filmes, animes, desenhos, né? Então, vou entrar agora no filme Pantera Negra. Bom, como eu falei dos conhecimentos prévios, o filme Pantera Negra, muita gente do movimento negro fez o gesto do Pantera Negra, né, tatuou os símbolos do Pantera Negra, sendo que o filme Pantera Negra, e eu não vou entrar nas HQs, não conheço, não tenho leitura sobre, então, e nem tenho tempo para ir agora ver a obra dos quadrinhos do HQ, então não é algo que eu vou agora pesquisar. Agora, como eu contextualizei o Kimetsu no Yaiba também, o Pantera Negra vem dos quadrinhos, né? Ou seja, HQ é quadrinhos, é porque a gente costuma achar, anime é japonês, gibi é brasileiro, não, é tudo revista em quadrinho. Agora, algumas é de heróis, algumas coisas só recebe cada uma nomenclatura devido ao seu território. Aí se você traduzir, nomes podem ser traduzidos, menos nomes próprios de pessoas, né? Nome próprio de pessoas não se traduz. Algo, inclusive, da linguagem, né? Então, se a gente vai trazer essa perspectiva de dos filmes, né? E com certeza as pessoas que surfaram essa questão não foi por causa das HQs, porque antes do filme ninguém falava de Pantera Negra, ninguém fazia nada disso. Tudo foi por causa dos filmes. Então não vamos com hipocrisia de não, tudo isso aqui que eu tô fazendo falando do Pantera Negra é por causa do Pantera Negra das HQs. Mentira. É do filme. Pode ter alguém que era por causa das HQs, mas tem que ter sido antes de ser lançado o filme. Assim como o Pantera Negra do filme não tem nada a ver com o Partido dos Panteras Negras estadunidense, que é outra coisa. O Partido dos Panteras Negras foi um partido de viés marxista, inclusive era um grupo comunista, de negros comunistas, é importante pontuar isso. O Partido dos Panteras Negras eram negros e negras comunistas estadunidenses, né? Inclusive, um dos seus grandes líderes, que é o Fred Hampton, que eu tenho inclusive um livro aqui sobre as falas do Fred Hampton, ele... Vixe, até ia me embolar agora. Mas o Fred Hampton defendia o comunismo, o socialismo, e falava contra muitos grupos negros que defendia uma volta para a África, criar uma civilização nova, né? Algo bem Pantera Negra filme. E um dos líderes do Partido dos Panteras Negras fazia crítica a isso. Então, perceba como uma coisa também não tem nada a ver com a outra. Então, o Pantera Negra do filme é algo totalmente diferente, né? E muitos símbolos que as pessoas começaram a usar são símbolos do filme, que não tem nada a ver com o Partido dos Panteras Negras. Talvez a pessoa que fez a HQ se inspirou no Partido dos Panteras Negras. E a HQ tenha mais algo a ver com os Partidos dos Panteras Negras, não sei. Mas o filme não tem nada a ver. Inclusive eu vou mostrar a vocês que não tem. Porque o vilão do primeiro filme, o Tom Walker, vou falar errado porque eu não sei inglês, né? Então é algo que não passou por mim. E... Je parlei um peu de francês, né? Mas inglês não. Tô aprendendo aí o francês, mas o inglês eu bem fraquinho. Já tive até curso de inglês, mas por não praticar, não coisa acabou fugindo, né? Então, sigamos, né? Até sair um pouco do tema, mas a gente dialoga aqui, né? Como eu falo, é diálogos sociais, nós dialogamos, então, pontuar essas coisas. O Con Walker,
ele representa muito mais o que o Partido dos Panteras Negras pensavam do que o Pantera Negra, o herói do filme. Porque o Tom Walker, ele foi uma pessoa que viveu na pobreza nos Estados Unidos da América e ele descobre que ele tem descendência de Wakanda, né, que é o país dos Panteras Negras, ou que é o país do Pantera Negra, né, herói. E ele consegue se tornar o líder do território e ele quer justamente armar todas as pessoas racializadas para que elas se libertem da opressão dos brancos capitalistas. Esse é o objetivo do Tom Walker, que é um objetivo do Partido dos Panteras Negras. Eles defendiam abertamente o armamento da população negra da estadunidense e outra. E o Fred Hampton falava também abertamente que os brancos que não eram racistas, inclusive eram antirracistas, tinham que ser acolhidos sim pelo Partido dos Panteras Negras. Eram parceiros, eram camaradas e não inimigos. O Fred Hampton e outras pensadores do Partido dos Panteras Negras, né? A própria pensadora negra que a gente pode trazer, que ainda está viva, a Angela Davis, a gente também pode falar da Sata Shakur, nenhum deles e delas falam de branco inimigo. Eles falam que a branquitude é inimiga, mas tem pessoas do lado de lá que compreendem a realidade material da questão racial e que estão do lado dos negros e das negras. Então, eles e elas, sim, são nossos e nossas aliadas e aliados. Né? Então, é importante pontuar isso. Que eles não eram esse grupo de, todo preto é meu irmão e todo branco é meu inimigo. Não fazia parte do pensamento do Partido dos Panteras Negras isso. Então, se a gente pensar que o Tom Walker pensava mais parecido com o Partido dos Panteras Negras, com seus pensadores intelectuais, né, e pensadoras intelectuais, ele, ele deveria ser lido pela gente como herói, mas não. O filme o retrata como vilão. Por mais que humanize ele, mostre as dores dele e tudo, mas ele é vilão. Trazendo mais uma vez o Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, perceba que os Onins, eles também, por mais que expliquem, eles são vilões. Mas são os vilões, eles mostram também a negatividade das suas ações. Já o Como Walker, a negatividade da ação dele que é pontuada é ele querer responder o opressor com, e aí trazendo o que não fala, uma reação em igual proporção. O uso da violência não romantizada, mas da violência, como eu já falei aqui anteriormente, em um sentido mais da ação real material da coisa. Né? Que aí, como Walker, ele é lido como terrorista. Né? Por que ele é terrorista? Porque ele queria que aqueles subalternizados reagissem à subalternização de uma forma mais direta, usando a linguagem que o opressor entende. Né? Então, ele é criminalizado, ele é pontuado como terrorista, como vilão, por querer que os oprimidos falem a linguagem do opressor em sua reação. Que os oprimidos parem de resistir e comecem a reagir. Então, essa é a criminalização que é feita ao Tom Walker. E o Pantera Negra, ele é romantizado como herói porque... Não, o que é que o Pantera Negra faz? Ele entende o vilão, porque, primeiro, é uma das partes. E a gente pode também comparar com o Kimetsu no Yaiba, porque o Tanjiro compreende, né, os vilões. Mas, mais uma vez, o Tanjiro não pode ser comparado com o Pantera Negra, porque o Tanjiro, além dele ter passado por questões e ele tentar, de uma certa forma, ele compreender a violência, porque o Tanjiro compreende a violência, e outra diferença de Kimetsu no Yaiba para Pantera Negra. Não, o Kimetsu no Yaiba não faz discussão, ou não tem como você fazer uma leitura, né, na relação herói-vilão de classes. Tem discussão de classe, como eu falei. O
um exemplo, os Onis geralmente eram pessoas que tinham vidas difíceis, mas tem Onis também que era da classe alta. Inclusive é importante pontuar isso, da classe financeira. Tem um Oni mesmo que ele era, né, o próprio Muzan, desculpa, era da camada social rica, né? Ao que me parece, pelo menos. Pode ser que no final aponte outra coisa, mas ao que me parece. E então é uma outra percepção, né? Que, ou seja, tem Oni de todas as camadas sociais e tem caçadores de Oni de todas as camadas sociais. E que não representam ideias de camadas sociais, de superioridade de camadas sociais. É claro que no Japão tem uma hierarquia muito diferenciada do que aqui no Brasil a gente tem, né? A forma de perceber as diferenças sociais no Japão é diferente da forma de se perceber no Brasil. Por isso que é mais fácil até analisar o filme Pantera Negra, porque é algo mais próximo da gente, né? A questão, a gente fomos colonizados por Portugal e ficamos muito próximo aqui dos Estados Unidos da América, então a gente tem uma relação cultural diferente, mas mais próxima, né? Então, não, quando eu falar aqui, vocês podem se fazer a comparação lá e falar, não, mas lá isso também, mas é de forma diferente, por isso que eu falo do significado. Significantes pode ser muito parecido, mas significados são diferentes, né? Então, o Pantera Negra, ele age de uma forma, quando ele retoma o poder, né? Ele está no poder, ele retoma o poder. Primeiro, quando ele está, ele fecha o país dele, ou seja, a Wakanda é escondida, ela não aparece para o mundo, né? Mas quando ela aparece, né? Depois do Como Walker, depois que o T'Challa recupera o posto de líder e começa a representar o país, ele corre para onde? Para a ONU. E mais uma vez recorrendo a Fanon, Fanon disse que a ONU foi uma das responsáveis pelo assassinato de Patrice Lumumba, líder do Congo, líder revolucionário do Congo, onde ele foi sequestrado pela Bélgica, que era a colonizadora do Congo, né? Então ele consegue ser líder do Congo e é sequestrado pelo exército belga junto com a CIA estadunidense e sobre o guarda-chuva da ONU e assassinam e some com o corpo de Lumumba. Lumumba teve seu corpo dissolvido em ácido. É uma violência. E aí vamos para diversas outras discussões. Também tem muito filme sobre a guerra de Ruanda, mas muito filme fraco que romantiza os exércitos da ONU, mas o filme que eu mais acho interessante é o Abril Sangrento. Vocês têm que ter cuidado porque tem vários filmes com esse nome, mas o Abril Sangrento, que fala da guerra civil de Ruanda, ele, inclusive, se eu não me engano, é com Denzel Washington, né, fazendo o papel do protagonista. Esse filme retrata muito bem a omissão da ONU sobre o que acontecia lá, né, em Ruanda, e a participação dos países coloniais na guerra de Ruanda, em criar aquela disputa entre os Tutsis e os Hutus, né, dois grupos étnicos da região. Então, a ONU participou desse massacre, desse genocídio que aconteceu lá em Ruanda, né? Quando aqui nos nossos vizinhos, né, no Uruguai, o palácio do governo uruguaio foi bombardeado com a morte do presidente eleito. Pô, me esqueci o nome. Como é que eu me esqueço do nome de uma das figuras mais importantes aqui da América do Sul? Allende, né? Quando o presidente Allende é assassinado com bombardeio protagonizado pelos Estados Unidos da América, pela CIA, né? Ele é bombardeado no seu local de trabalho, né? O Allende é assassinado e é colocado no lugar o Pinochet para colocar as políticas estadunidenses no Chile, né? Ou no Uruguai, eu falei Uruguai, desculpe, não é Uruguai, é Chile, né? O Allende foi presidente do Chile, né? Do Chile. No Uruguai foi o Pepe Mujica, né? Um grande líder, mas o Allende, e aí com minha visão de uma pessoa, um racializado
e comunista, o Allende é uma figura muito mais importante, não só por ter sido assassinado, mas por tudo que ele defendia, que o Mujica, apesar do Mujica ser uma pessoa bastante importante. Então, onde estava a ONU, né, quando o golpe de Estado aconteceu no Chile, né, onde estava a ONU com os golpes de Estado que aconteceu em toda a América Latina, que já existia a ONU, quando o João Goulart foi deposto e teve que fazer acordo para se exilar no Uruguai e foi assassinado no Uruguai, já era 1964, a ONU já tinha sido estabelecida. Onde estava a ONU? O que a ONU falou quando houve a ocupação do território palestino por israelenses e a primeira invasão de territórios não estabelecidos pelo Estado de Israel, que foi ainda nos anos 1900, foi em 1948, ainda nos anos 40 ali, pós Segunda Guerra Mundial, com patrocínio dos países do centro europeu e dos Estados Unidos, onde estava a ONU? Agora, claro, alguns países estão querendo rebater, tomar, né, um domínio maior da ONU, fazer a ONU realmente ser uma representação de todos os países e não só do interesse estadunidense, mas ainda isso não aconteceu. Mas a disputa já está acontecendo, mas essa disputa é recente, é muito recente. E outra, essa disputa são de pessoas que defendem o liberalismo econômico também. Porque não pense, Lula nunca foi comunista, socialista, nada disso. Lula, eu classifico ele como social-democrata e um representante do estado de bem-estar social. Para quem não sabe, o estado de bem-estar social foi após da crise mundial de 1929, que começou na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e foi uma crise econômica mundial. O John Keynes, né, por isso que se chama de keynesianismo, também o estado de bem-estar social, foi um dos principais, claro que não só ele, mas foi um dos principais teóricos de que o capitalismo tinha que deixar de ser funcionar num piloto automático, deixar só as grandes empresas tomar decisão, mas que o Estado também tinha que intervir na economia, né? O Estado de bem-estar social, justamente porque o Estado oferecendo saneamento básico, oferecendo serviços, né? Diversas coisas que eu não vou entrar aqui para o vídeo não ficar acadêmico, e também eu teria que fazer um estudo maior anterior para falar sobre isso. Mas basicamente é isso. Então, o Lula ele é dessa galera do estado de bem-estar social, do keynesianismo, né, social-democrata. E Lula nunca foi um revolucionário, comunista, socialista. E ele chegou lá na ONU justamente para vocês verem como é complicado a questão de equipamento. Falei diversas coisas aqui na hora de ver a questão do vídeo, de você, a montagem, tudo foi apagado pelo próprio celular. Ele travou, então perdi muita coisa que eu falei, então. Mas faz parte, né? Equipamento ruim, falta de condição financeira para ter algo melhor, né? É isso. Mas a gente está, inclusive, aqui discutindo sobre isso. Então, tentar retomar algumas coisas do que eu falei sem perder. Falas que eu acho que é muito importante. Então, quando eu estava fazendo a crítica ao Lula, né, crítica no sentido de analisar os pontos positivos e negativos e pontuei ele como social-democrata, que na minha concepção é o que o Lula é, né, keynesianista, defensor do Estado liberal de bem-estar social. Então, a fala dele na ONU reproduz muito isso. Como eu falei anteriormente, da disputa do, de um unilateralismo, né? Vários países tomando as decisões, porque hoje, um exemplo no caso palestino, a maioria dos países já reconhecem o Estado palestino, porém os Estados Unidos veta, porque tem 5 países que têm o poder de veto sozinho, né? Que é justamente Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia. Ou seja, se só um desses 5 não, não quiserem algo,
nenhum outro país, nem a maioria dos países podem colocar que a ONU faça algo. Um exemplo, se todos os países do mundo quiserem reconhecer a Palestina, mas a Rússia não acontece o reconhecimento, porque a Rússia tem poder de veto. Se todos quiserem, mas os Estados Unidos não, como é o que acontece, é a realidade atual, mesma coisa. Não reconhece porque os Estados Unidos têm o poder de veto. Os países individualmente podem reconhecer, mas a ONU, esse país não vai ter cadeira na ONU porque os Estados Unidos não reconhece, que é o que acontece. Então, é problemático essa situação. E aí, na fala do Lula, claro que Lula, como um estadista, ele não vai falar de uma forma que a gente vai falar aqui nas redes sociais, a gente que é militante, né? Ele tem um compromisso e, como eu falei, Lula, ele é um social-democrata, ele não é um revolucionário. Então, não vamos esperar do Lula fazer falas revolucionárias como um Fidel Castro fazia, né, como um dos líderes africanos poderiam fazer, né, líderes revolucionários africanos, não qualquer líder. Então, o Lula, ele criminaliza a resistência do povo palestino, né? O Lula, quando ele fez a fala, quer dizer, a resistência não, o Lula exalta a resistência, mas criminaliza a reação. Porque nós temos, mais uma vez, trazendo a questão da fala, essa mania de temos que resistir à opressão, mas nunca reagir. Nunca usar uma força, porque aí é terrorismo. E na minha compreensão, quem faz terrorismo é o Estado genocida de Israel, né? Quem faz terrorismo é o Estado estadunidense, que bombardeia vários países. Quem faz terrorismo é o opressor contra o subalternizado. Então, o Lula, querendo ou não, na fala dele, ele criminaliza e endossa a ideia de que a reação dos oprimidos é terrorismo. E é de se entender porque todos os países que defendem o liberalismo, mesmo que seja de bem-estar social, vai defender a democracia burguesa, né? Super entendível a forma que o Lula agiu na ONU. Aplausos, ele reconheceu a Palestina, ele reconheceu o genocídio que está sendo feito contra o povo palestino, reconhecer, pedir que a ONU deixe de ser unilateral e vire de relações de diversos países, ou seja, que a maioria realmente tome decisões e não uma minoria de poder bélico e financeiro, né? Então, tudo isso é positivo, foi algo que só um presidente que não é de extrema direita e não é da direita clássica pode fazer, né? E faz, né? Apesar que o espanhol também, apesar que eu não vi o viés político dele, literalmente, não sei se ele é da direita, pode ser considerado uma direita clássica ou esquerda, teria que ver mais. Se ele for direita clássica, ele está defendendo a Palestina com unhas e dentes, né? Bom, defendendo a resistência. Mais uma vez, não vi nenhum defendendo a reação, até porque não atrai voto, não atrai aplausos, não atrai, né, prêmio Nobel. Você defender a reação, você apontar que só resistir não faz o agressor parar de agredir. A mesma coisa em um combate de boxe. O oponente está desferindo os golpes e você só está de guarda fechada. Uma hora você vai cair. Ou o tempo vai acabar e você vai perder por pontos. Você vai precisar reagir aos golpes do oponente. E é o que acontece entre países. Aí a gente entra em outra questão. Quando a Ucrânia quis entrar para a OTAN, que a Rússia queriam que a Rússia fizesse o quê? Beicinho falar, ô ONU, a Ucrânia entrou para a OTAN,
e fez fazer beicinho? Não, né? Aí a Rússia usou de uma reação proporcional e hoje a Rússia é banida dos esportes, né, dos sistemas econômicos que os Estados Unidos têm poder, mas nada disso com Israel. Israel não é terrorista, a Rússia é agressora, Israel não é agressora. Né? Então, até porque senão, nossa, você é antissemita, como é que esse palestino também é semita? Novidade para vocês, palestino também é semita. Então, eu entrei em outro tema, iniciei falando do Pantera Negra, né, e acabei entrando na questão da ONU, mas porque o que mais me irrita do que eu vejo do filme Pantera Negra é essa entrada de Wakanda para a ONU, que é realmente uma propaganda pequena burguesa e grande burguesa, uma propaganda burguesa em geral, né, muito forte. É uma propaganda das estruturas democratas burguesas. E, e é problemático a gente ver a população negra, intelectuais negros abraçando isso. Né? Intelectuais negros e negras fazendo o sinal de Wakanda Forever, fazendo o sinal do Pantera Negra dos filmes, fazendo, romantizando o Pantera Negra dos filmes, porque a população negra precisa ser vista na TV. Nem todo preto é meu aliado, nem todo branco é meu inimigo. Tem pele negra, mas cara branca. Tem branco que tá fazendo, ou tem negro que tá fazendo o que o branco quer. Tem negro que simplesmente quer estar na esfera de poder, quer oprimir junto com o branco, não quer acabar com a opressão, quer oprimir junto com o branco. E é isso, espero que vocês deixem aí os comentários do que vocês pensam sobre isso. Agradeço mais uma vez quem ficou até o final. Não deixa de se inscrever aí no canal, curtir o conteúdo, me dizer o pensamento de vocês, né? Passar para mais pessoas que precisam estar nessa discussão. E até a vitória sempre, meus camaradas, minhas camaradas. Estamos juntos sempre.